Olá e seja muito bem-vindo de volta ao Leste, o podcast mais infrequente do Brasil. Para mim é uma oportunidade muito bacana de estar de volta mais uma vez depois desse ato, e eu espero dessa vez que isso não se mantenha, mas eu não vou fazer nenhuma promessa para não estragar a surpresa. Para mim é muito bom estar de volta, muito bom voltar a conversar com vocês, e hoje com a oportunidade de analisar uma obra que sinceramente é uma obra-prima maravilhosa da literatura mundial. E assim, eu tô gravando esse podcast na tarde de sábado, dia 19 de julho, e se você considerar todos os cenários políticos, econômicos, jurídicos constantes no momento, você ia pensar que a gente vai falar sobre alguma atualidade, mas não. Eu trouxe um livro centenário para vocês, porque o importante para nós não é quem é o presidente, quem é o deputado e o que está acontecendo no cenário mundial. A gente está aqui para analisar a literatura e o impacto que isso tem na sua existência. E hoje nós vamos conversar sobre uma história maravilhosa em todos os aspectos, impressionante, muito bonita, e que eu espero que vocês, depois de ouvirem esse podcast, tenham curiosidade e vão ler a história, porque ela vale a pena. Hoje, como vocês já viram pelo título, nós vamos nos adentrar no coração das trevas. O Coração das Trevas, escrito pelo anglo-polonês Joseph Conrad, é uma obra simplesmente maravilhosa de literatura. É um livro curto, tem menos de 110 páginas na edição Amazon Classics, que foi a que eu li. E nessas 100 e poucas páginas, Conrad, através do capitão Charles Marlowe, leva o leitor em uma aventura surreal, real, irreal, inacreditavelmente acreditável, completamente inacessível e ao mesmo tempo tão próxima que parece uma recontagem de algo que ocorreu. Marlowe é o capitão do Nelly, um barco que espera para subir o rio Tamisa. Durante a espera, Marlowe chama seus colegas para ouvir a história da oportunidade em que ele foi enviado ao Congo, trabalhando para uma companhia de comércio de marfim. Ao longo de 3 capítulos, Marlowe narra e efetivamente transporta não somente os colegas de barco, como também o leitor, para um mundo que desafia definições. Um pouco de contexto antes de continuarmos a discutir o livro. Joseph Conrad era anglo-polonês, como eu mencionei. Ele era polonês, mas depois torna-se cidadão britânico. Por causa disso, alguns críticos literários dizem que o estilo de Conrad é complicado, às vezes rebuscado demais, como alguém que aprendeu a língua e usa muito formalmente o que ele aprendeu. Nas minhas leituras, sempre que possível, eu tento ler o livro na língua original. Isso é possível com as obras em inglês e português, né? que são as línguas que eu falo. Quem sabe no futuro eu consiga aprender novas, mas por enquanto são essas. Eu li O Coração das Trevas, o Heart of Darkness, e não encontrei a dificuldade de leitura que vi em outras obras, mas sim, a linguagem aqui não é o arroz com feijão de sempre. Se você ainda está aprendendo a falar inglês, essa não é uma obra recomendada para quem está começando. A profundidade da linguagem ela vai muito além do uso de palavras diferentes, é um uso rebuscado, poético, é um uso de realmente quem tentou aprender a língua e descobriu uma palavra que tem um significado obscuro para aquela situação e utiliza ela talvez de forma a tentar rebuscar o seu discurso. O que, se você quiser fazer uma análise antropológica que não cabe aqui, é só um breve comentário, tende a ser o tipo de prática de um falante importado da língua, um falante novato da língua, né? Uma pessoa que vem de fora e quer mostrar que está tentando se adaptar ao novo ambiente e vai aplicar tudo aquilo que ela pode ver naquela nova língua. Mas o Conrad usa essa linguagem para pintar um mundo muito real, ancorado em experiências que parecem recontagens de tão plausíveis. Em uma das passagens, Marlowe conta que encontra uma mulher tricotando lã preta. A ela, ele diz: "Away, old knitter of black wool, morituri te salutant." Ave, velha tricoteira de lã preta, os mortos te saúdam. Essa mulher representa o encontro do protagonista com as Moirai, The Fates, as irmãs da mitologia grega que ditavam o destino dos homens. Para quem assistiu o filme do Hércules, aquelas 3 velhas que tinham um fio de lã e uma tesoura e cortavam a vida das pessoas. Pois é. Esse momento, ele é muito brilhante quando você consegue compreender a profundidade que isso tem no significado simbólico da história. É um momento impactante para você ver que o Marlowe está contando uma história para os seus amigos e o Conrad está contando uma história para nós, em que o personagem ele se encontra com a tecelã do destino no caminho para onde ele está destinado, no caminho entre aspas da morte.
Pra mim foi muito bonito ver que o Marlowe conseguiu contar a história de um homem que foi até o coração das trevas em busca de aventura, de uma descoberta, de levar o conhecimento, o conhecido, né, levar o mundo civilizado, entre aspas, ao âmago do desconhecido, ao fundo do desconhecido. E mesmo dando toda indicação desde o começo de que a história não terminaria como imaginávamos, conseguiu manter o tom de absoluto suspense até o final. E aqui eu tenho que parar um pouquinho e convidar você, 5 minutos no podcast, eu tenho que convidar você, leia o livro. Eu vou contar aqui, eu vou comentar o final, eu vou comentar coisas que acontecem durante o livro, eu vou impactar a sua leitura. Se você não liga pra spoiler e quer ter a experiência de ler O Coração das Trevas, cara, tudo bem, tem os spoilers do podcast, depois você vai lá e lê. Mas se você quer conhecer essa história sem ser vítima de spoiler, e eu te digo com toda certeza, vale muito a pena, vai lá e lê o livro. Cara, lendo 15 páginas por dia, que não é muito, você consegue terminar esse livro em 1 semana e meia no máximo. É tranquilo. Vai lá, lê o livro, volta e escuta isso aqui, porque vai valer a pena. Para os de vocês que ficaram, vamos continuar. Marlowe encontra na floresta um sistema que está distante demais da sua base para funcionar corretamente. O navio do qual ele depende para continuar sua expedição está precisando de reparos, cujas peças precisam vir do litoral até onde ele está, e isso demora séculos. Enquanto isso, ele vê os horrores da escravidão, da exploração colonialista da Bélgica sobre o Congo. A colônia belga não havia se estabelecido de fato ainda, mas já é possível ver o impacto que o homem branco, entre aspas, tem sobre o ecossistema local. E explora de maneira tocante a natureza humana, tratando em vários momentos de situações que desafiam a interpretação. Se você lê o livro, você sabe do que eu estou falando. Às vezes, assim, você quando está tendo a experiência de ver descrita uma situação que parece alienígena e você consegue relacionar essa situação a um local que existe no mundo, que você poderia ir lá e visitar hoje, claro que não com o mesmo contexto, às vezes é necessário se perguntar o que eu faria se eu tivesse onde esse personagem está. Em alguns momentos do livro, essa pergunta é quase uma proposição de tortura. Marlowe descreve situações horríveis para vários personagens, não de forma pejorativa ou sádica, mas com uma frieza quase clínica que eleva a descrição ao tom de realidade inalterável. Essa forma de trazer essa realidade impactante para o leitor, essa realidade inegável, essa realidade inescapável, ela faz com que o leitor seja chacoalhado. Eu lembro que enquanto li o livro, eu me lembrava daquela imagem, se você está no YouTube, ela vai estar na tela agora, do trabalhador nas colônias de borracha belga que vê as mãos da filhinha dele que foram cortadas porque ele não conseguiu atingir a meta de trabalho daquele dia. Quando você vê aquilo e você pensa assim, isso obviamente é o ápice da maldade que aconteceu naquele lugar, e você relaciona com as histórias que estão descritas nesse livro e você pensa, caramba, talvez esse fosse o nível introdutório de maldade daquele lugar, esse fosse o nível baixo, esse fosse o nível easy ali, o nível tranquilo, a parte em que não, ainda tá tudo bem, se tá nesse nível ainda tá bom. É bem impactante. Marlowe reconta as histórias do que viu e ouviu, comentando sobre a forma com que a viagem o afetara. As suas histórias são terríveis, impressionantes e caóticas, cheias de afirmações canceláveis e de recontagens de coisas enojantes. Em um momento, Marlowe conta que viajou com canibais. A forma com que ele descreve esse momento da viagem faz parecer que está falando sobre pessoas que comem queijo suíço. É muito louco. Em outro, a lucidez da realidade dessas pessoas o atinge de forma prática, fazendo com que ele, ao contrário senso do que diz a sua mente preocupada, lance fora o corpo morto do seu ajudante, mesmo sabendo que os canibais estavam com fome. E ele descreve essa situação de uma maneira tão clínica, como se ele estivesse descrevendo realmente assim, o nosso queijo acabou, eu ganhei uma roda de queijo, mas eu vou jogar fora porque os caras não vão, eu não vou deixar eles comerem essa pessoa que foi importante pra mim e que me ajudou durante essa jornada, eu não vou permitir que ele seja canibalizado, mas aí se não deixar ele, os canibais vão ter poucas outras opções senão um de nós. E esse embate, esse choque que você consegue presenciar, que você consegue experimentar através da leitura da história é impressionante. Até que finalmente ele encontra o Mr. Kurtz
O objetivo todo da história, desde o começo, ele tem comentado sobre como existe essa grande personalidade perdida na floresta, e até para fins dessa review, desse comentário, trazer agora a personagem do Mr. Kurtz para discussão é quase como se eu estivesse traindo você que está me ouvindo, porque o livro todo, depois que ele chega até o ponto de chegar, depois que ele chega até o ponto de começar a sua jornada até o coração das trevas, tudo que ele consegue ouvir, tudo que ele pode pensar é sobre esse homem que bate todas as metas de todos os outros extratores de marfim da região. O grande, o inefável, o inimaginável, o misterioso Mr. Kurtz, que existe além da cortina da civilização, perdido no meio das trevas, e a única coisa que a colônia, que a organização, que os homens civilizados da grande civilização belga estão esperando, a única coisa que eles sabem é que esse homem bate todas as metas. E o Marlowe descreve os postos coloniais como pontos de civilização na floresta. É muito interessante quando você vê isso. Ele comenta os escritos que ele encontrou no entreposto abandonado no caminho para o acampamento do Kurtz. Ele finalmente encontra o homem prometido no coração das trevas e o seu ajudante maluco, que também é uma história muito legal. E o cara foge, o ajudante foge. Nesse momento em que ele encontra o Kurtz, eu não vou ficar me delongando, porque o que eu quero aqui é fazer um comentário sobre a história. Eu não quero recontar, rebatalhar a história para você que já leu, e você que não leu vai ter a experiência de ler. Mas parece que você está enxergando a barreira entre a civilização e a incivilização, a barreira entre o real e o imaginário, a barreira entre o mundo humano, o mundo de respostas fáceis e esse mundo alienígena de completa desconexão com qualquer coisa real. Você vê essa barreira se quebrando na sua frente. Você vê o impacto da floresta, da selva, da loucura que existe naquele lugar inalcançável para a civilização, o impacto que esse lugar tem na personagem, o impacto que esse lugar tem no Marlowe, o impacto que esse lugar tem nas pessoas que lá estão. E quando ele conhece o Mr. Kurtz, ele é tudo que se poderia imaginar e mais. Muito mais. Ele foi para a floresta em busca de marfim e de civilizar os selvagens. Lá ele estuda os selvagens na intenção de escrever um livro de antropologia para o Império. Durante os seus esforços, a loucura roubou o que ele tinha de seguro, então transformou em uma espécie de divindade, exigindo culto em marfim. A sua casa na floresta é adornada por cabeças enfiadas em lanças, e assim que ele é extraído da floresta, ele morre. Para mim, uma das questões mais brilhantes dessa história é a apresentação do Mr. Kurtz. Desde o começo, desde o mistério, até o conhecimento dele, e até o que acontece com ele quando ele já está na presença do Marlowe, e o que acontece depois do Marlowe ter conhecido ele. Para mim, a jogada de gênio, a jogada que envolve essa história toda é a existência de um personagem tão impactante, tão carismático, tão impressionante quanto o Mr. Kurtz. E assim que ele sai da floresta, ele morre. Uma das chaves de interpretação desse livro é essa. O Mr. Kurtz não podia existir senão naquele lugar. Ele já não tinha mais como existir em nenhum outro lugar senão na floresta. Ele agora já era parte da floresta e a floresta era parte dele. Ele tinha perdido aquilo que fazia com que ele fosse o estudioso, com que ele fosse o antropólogo, e agora ele já havia sido transformado, consumido pela floresta. O Mr. Kurtz morre, mas ele não morre antes de dizer suas últimas palavras. E ele chega à beira da morte. Ele já chega na situação em que ele chega pro Marlowe, ele já não tá mais normal. Ele ainda tenta mais uma vez fugir de volta para dentro da floresta, mas a floresta parece que já não é mais o espaço para ele. O Marlowe corre atrás dele, resgata entre aspas, porque claramente ele não queria ser resgatado, e traz ele de volta. E ele começa a sucumbir para a febre, para o que ele pegou, para seja lá o que for, mas ele ainda tem tempo de levantar e de dar um grito que é mais é um sussurro que ele diz com o corpo, mas o seu coração grita: o horror, o horror, o horror! E ele grita de forma... A alma dele se chacoalha de ter de volta a normalidade da civilização e enxergar essa normalidade em contraste com aquilo que ele viveu. E a única coisa que ele consegue expressar nessa última fala da vida dele é o horror.
O horror, ele grita, o horror, isso é absurdo, tudo que aconteceu, ele morre por causa da febre no seu corpo, mas com certeza na sua mente ele morre porque ele tem devolvido o ambiente civilizado e o contraste na mente dele já não é mais possível de harmonizar. A mente dele já não consegue mais conviver com a noção de estar em paz, de estar em tranquilidade. Marlowe conta que Marlowe, também ficou muito doente e ele quase morreu, mas ao contrário do Kurtz, ele não tem últimas palavras. Considere você agora o efeito que tem essa afirmação na vida do Marlowe. Ele chegou ao mesmo ponto em que o Kurtz, ele foi até o coração das trevas. Ele buscou o homem perdido no meio da floresta. Ele descobriu o motivo de onde vinha tanto marfim. Ele volta para a civilização, mas ele não tem nada a dizer. Ele não tem últimas palavras. Mas ele viu um homem que tinha. Essa diferença entre quem é o Kurtz e quem é o Marlowe faz você olhar para a história e tentar entender um pouco o que ele fala quando o cientista comenta com ele. Voltando lá na parte da mulher tecendo a lã, da representação das irmãs gregas, do que era o fim do destino daquele homem. Ele vê, quando ele vai ser avaliado pelo médico, o médico diz que seria interessante acompanhá-los no lugar para ver a evolução das mentes deles, que seria cientificamente interessante. E em um momento do livro, o Marlowe comenta: eu acho que eu estou ficando cientificamente interessante. Ele se sente perdido, ele se sente impactado por tudo que aconteceu. E depois de ter encontrado o Mr. Kurtz, mesmo que tão brevemente, o Marlowe muda completamente de opinião sobre ele, algo que ele transmite em sua recontagem da história de forma tão natural que parece que realmente está revivendo o momento da história, e não somente recontando-a na foz do Tamiza, como é a premissa do livro. Parece que quando ele conta a história para as pessoas que estão no livro, você se sente como se ele estivesse revivendo a história, e ele teve a capacidade mágica, a capacidade impressionante de contar essa história, começando com o mesmo ceticismo que ele começou quando viveu a história e chegando ao final com a mesma admiração, porque depois que você lê o livro, você não consegue se imaginar contando a história do livro, começando a sua recontagem com o mesmo ódio. O ódio talvez seja a palavra errada, mas com o mesmo desprezo, com o mesmo descaso, com o mesmo ceticismo do Mr. Kurtz. Depois que você conhece a história, claro que eu falo do ponto de vista de análise de um personagem, eu não falo do ponto de vista de análise de um ser humano. Até porque a análise aqui é do Mr. Kurtz como personagem, e como personagem ele é impressionante. Mas é muito legal você ver que ele consegue reproduzir as emoções que ele teve no começo da jornada e naturalmente apresentar as mudanças de raciocínio que ele teve até o final. Ele não se deixa poluir, ele não se deixa alterar pelo conhecimento do final da história, porque o Marlowe, na narrativa que nós estamos ouvindo, ele está recontando uma história que já aconteceu, então ele podia, entre aspas, começar do final e contar: olha, eu conheci o cara mais impressionante que vocês vão ouvir falar na época em que eu trabalhava na comitiva de expedição do Congo. Eu conheci um cara muito impressionante, eu vou te contar a história de como que eu conheci. Não, ele conta como se ele estivesse vivendo a história. E você que está lendo, é como se você estivesse vivendo a história, acompanhando o raciocínio do Marlowe mudando página depois de página, depois que ele conhece o Mr. Kurtz. Ele é impactado profundamente pela visão de um homem que encarou o abismo de frente e foi engolido por ele. Claro que agora você vai se lembrar de Nietzsche, naquela citação de Além do Bem e do Mal, que ele diz, abre aspas, aquele que luta com monstros deve cuidar para não se tornar um monstro. E se você olhar longamente para um abismo, o abismo também olha para dentro de você. Kurtz foi engolido pelo coração das trevas. O Marlowe voltou com a história. O ápice da adoração do Marlowe por Kurtz se revela em duas citações. A primeira em que o Marlowe diz, abre aspas, ele seria um excelente líder do partido de extrema. Que partido? Qualquer partido. Ele era um extremista, fecha aspas. A visão de Marlowe sobre o Kurtz era de um homem que comandava respeito, um homem feito para liderar. E olha que impressionante nessa citação, ele admite que para ele não faz diferença qual partido. Ele não está mais tratando sobre a ideologia do Kurtz, ele está tratando sobre a pessoa do Kurtz, sobre a personagem do Kurtz, sobre a aparição de um homem com tamanha presença quanto o Kurtz.
A segunda é a forma que Marlowe leva as últimas palavras de Curtis para sua noiva, uma forma de honrar a memória de um homem que ele conheceu, mas que morreu muito antes de conhecer o Marlowe. Quando você chega a conhecer o Curtis, quando a história chega até o Curtis, ele já morreu. Aquele já não é mais o homem que saiu, aquele já não é o homem que deixou a noiva para trás. E ao invés de dizer que o Curtis morreu consumido pelos horrores que viu na floresta, ele diz à moça que ouviu as últimas palavras do grande capitão da Companhia de Marfim. Quais foram? Ela pergunta. Será que você não as ouve? Ele responde. O horror! O horror! Marlowe foi traumatizado pelo que viu, consumido pela realidade tenebrosa da floresta, da exploração, do homem levado ao extremo, da caça, da escravidão, da morte, da natureza indomada e indomável que impunha-se contra a tão dita civilização e, testando-a, achava em falta. Marlowe foi até o coração das trevas e voltou para contar a história. Mas para ela, doce donzela, ele diz que as últimas palavras de Curtis foram o seu nome. Abre aspas. Nós devemos ajudá-las a permanecer no lindo mundinho delas, para que o nosso não piore, fecha aspas. Em uma passagem, Marlowe comenta sobre a forma como eles deveriam tratar as mulheres, não permitindo que elas fossem expostas ao coração das trevas. Contraste-se isso à aparição que ele vê na floresta. Uma mulher selvagem que comanda os demais selvagens, quase uma aparição, mais uma das Moirai, mais uma encarnação da própria morte, o espírito da Gaia indomável, combatendo, lutando contra o, entre aspas, resgate do homem que ela havia consumido. Quando você contrasta essa imagem daquela primeira senhora tecendo a lã negra com essa aparição que ele vê na floresta, que ele descreve como uma mulher, mas se você considerar o estado febril, maluco que esse cara tava, ele pode ter visto a própria natureza transformada em corpo naquele momento, a própria representação daquilo que há de selvagem, daquilo que há de indomável, e ao mesmo tempo você tem que fazer a interpretação antropológica de que ele está olhando para uma mulher, para uma pessoa que existe naquela comunidade, uma pessoa que vivia naquele lugar, uma pessoa nativa daquela região. E você, na hora de fazer essa comparação, traz agora para essa última mulher, para a noiva do Curtis, para aquela mulher que está lá no meio da civilização, deixada para trás, daquela mulher que está esperando o seu marido, seu noivo voltar da expedição, voltar do seu trabalho. E a comparação dessas mulheres, do impacto da realidade naquela segunda mulher, daquela realidade que ela representa, que ela é, do impacto da realidade de ver esse monte de homens fazendo exames para irem para a floresta e nunca mais voltar, que a tecelã de lã preta vê no começo, e da redoma, do mundo protegido em que essa terceira mulher vive, essa mulher que está lá escondida, essa mulher que está esperando o seu noivo um dia voltar. Você vê que tem realmente um assunto sendo tratado. O autor está tentando discutir alguma coisa, ele está tentando levantar uma discussão, ele está tentando expor algo sobre a realidade indomável da natureza selvagem, daquilo que é o mundo real e de como o homem nesse caso, o masculino, tem como obrigação proteger o universo feminino dessa exposição. Mas será que ele é capaz de proteger o universo feminino dessa exposição quando ele olha para o mais profundo da floresta e parece que a própria líder daquele coração das trevas é uma mulher? Será que é essa realmente a visão? Será que existe esse sexo frágil? Será que tem essa necessidade de proteção? Será que tem de fato essa necessidade de proteção? Porque o Marlowe poderia ter chegado no final dessa história e falado com aquela mulher: não, o seu marido foi consumido pelas trevas, o seu noivo foi destruído por tudo que ele viu lá, e ele terminou a sua vida gritando o horror das coisas que ele viu. Ele terminou a sua vida completamente destruído pela floresta. A floresta pegou ele, mastigou e cuspiu fora os ossos. A floresta tomou do seu homem tudo aquilo que ele era, tudo que ele representava, todo esse homem imponente, importante que você enviou, não sobrou nada dele. Nós trouxemos os ossos de volta, que foi tudo que a natureza deixou. Será que era essa a ação que o Marlowe deveria ter tomado? Será que era esse o respeito que ele deveria ter tido por essa mulher? Ou será que a ação dele de protegê-la, de falar com ela: não, as últimas palavras dele foram o seu nome? Será que essa ação de proteção sobre ela não representa melhor aquilo que ele está tentando fazer, aquilo que ele está tentando mostrar, a, entre aspas, civilização que ele enxerga como tentando chegar ao coração das trevas e nunca chegando? Esse é um debate importante para você levantar na hora de fazer a interpretação de uma história tão complexa quanto essa. Na nossa conclusão,
antes de começar a falar sobre os cards finais, eu gostaria de levantar uma informação que talvez você ache interessante para recontextualizar o que você ouviu. Joseph Conrad, o autor de Coração das Trevas, também foi capitão de um navio no Rio Congo. Também encontrou seu navio quebrado quando chegou ao local de trabalho. Também foi enviado para resgatar alguém da floresta, o agente George Antoine Klein. Também viu o agente que foi buscar morrer na volta. Também adoeceu na volta. Também abandonou o serviço antes do tempo de contrato. Será que o Coração das Trevas é uma biografia disfarçada de romance? Conrad foi, e é, muito criticado pela forma que escolhe representar mulheres, escravos e recontar algumas situações do período. As críticas às vezes parecem culpar o autor pelos cenários que descreve, mas considerando que talvez sejam recontagens, mesmo que parciais, parece que a revolta dos críticos deveria ser contra a realidade do período. O Coração das Trevas é uma obra-prima, um dos grandes clássicos da literatura britânica e da língua inglesa em geral, e um ensaio que toca em tantos temas que não nos permitiria esgotá-los em uma única conversa. Resta a indicação da leitura debruçada, com muitas notas, muitos destaques e um olho afiado para encontrar os muitos significados nessa história incrível. E é isso. Muito obrigado por ouvirem mais um episódio do Lécio. Fiquem à vontade para seguir todos os links que estão na descrição. A gente vai deixar aqui a playlist com as músicas que são usadas nesse episódio. O link afiliado da Amazon, se você quiser adquirir o livro Coração das Trevas na edição Amazon Classics, que eu li tanto em inglês quanto em português, eu vou colocar disponível no link afiliado. Quando você segue esse link, você ajuda o Lécio a continuar com o seu processo, continuar com o seu progresso, continuar levando a civilização ao coração das trevas do YouTube, o que, vamos ser sinceros, né, é um pedido um pouco grande demais. Tem o meu Instagram, Samuel_Freitas M, se você quiser seguir por lá também. E fiquem de olho, porque a expectativa é de que a gente possa continuar aparecendo cada vez mais regularmente com novas análises, novas leituras e comentários de séries, filmes, livros, histórias importantes que valem a pena discutir. Tudo certo? Um abraço, fiquem com Deus, que esse episódio edifique nos seus corações, que você aprenda alguma coisa e leia O Coração das Trevas, porque eu te garanto que vai ser uma experiência que você não vai esquecer tão cedo. Um abraço e até a próxima.